Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo, no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A notícia que fez manchete no nosso programa da semana passada, de que as autoridades francesas exigiram a uma autarquia, na Bretanha, que retirasse uma cruz numa estátua de São João Paulo II por causa da separação de poderes entre o Estado e a Igreja, provocou uma reação forte na opinião pública. No espaço de poucos dias, milhares de pessoas assinaram uma petição contestando esta decisão. Já lá iremos. Para já vamos centrar a nossa atenção na Índia, por causa de uma manifestação que ocorreu no estado de Jharkhand, em que os cristãos tribais, cerca de 10 mil, denunciaram a política anti-conversão das autoridades locais. Para além desta questão, os cristãos protestaram também contra as alterações propostas na lei das terras. Catarina, o que é que está na base deste protesto? Bom, Paulo, essencialmente trata-se de um protesto contra aquilo que os cristãos consideram ser as leis ou as políticas governamentais antitribais. E segundo um dos líderes da comunidade, do Salkan Murmu, o governo está a trabalhar contra os sentimentos destes povos indígenas e tribais, tendo afirmado mesmo que ambas as mudanças nesta lei, tanto a que se refere à lei anticonversão, quer esta lei que dá a questão das aquisições das terras, poderão ter consequências muito perigosas para os cristãos mesmo. De facto, Catarina, segundo a legislação em vigor, se alguém for acusado de converter outra pessoa, incorre numa pena de prisão até 3 anos. Sim, e esta manifestação vem também acentuar o clima de insegurança que os cristãos estão a viver neste momento na Índia, particularmente as comunidades mais frágeis, como estes cristãos tribais, com o aumento muito acentuado dos ataques, e que muitas vezes estes ataques vêm dos grupos radicais hindus, que são muito próximos do governo, do Partido Nacionalista, que governa o país e que tem procurado criar uma nação hindu. Um relatório do Conselho Cristão da Índia, publicado este ano, assegura que, em média, se registra neste país um ataque contra os cristãos a cada 40 horas. Estamos a comentar uma manifestação realizada na Índia, no estado de Jharkhand, em que cerca de 10 mil cristãos tribais denunciaram a política anticonversão das autoridades locais. Eu acredito que muitos dos nossos telespectadores estarão a perguntar-se: cristãos tribais? Mas o que é isso? Pois bem, nem de propósito, recentemente esteve de passagem por Lisboa um bispo, Dom Basílio Búria, que pertence à congregação do Verbo Divino. Dom Basílio, que está à frente da diocese de Jabua, que fica situada na Índia Central, pertence precisamente a uma comunidade tribal. Ele é um cristão tribal indiano e é bispo. Felizmente, na sua diocese, os tempos mais recentes têm sido calmos, sem incidentes de registro. Vamos ouvir as suas declarações. I have come from India, from the Diocese of Jabua, which is situated in the central India, and our diocese is mostly populated by tribals. Almost 95% people of our diocese are tribals, and out of that 42,000 Catholics are there. Our diocese is doing well with the support and help of different agencies. The situation in India at present is quite normal in the sense that there are no incidents which happened in the past, communal rights or persecution of the minorities. Now we have a normal situation, and with this normal situation we are heading towards development for our people. Mas afinal, o que é um povo tribal na Índia nos dias de hoje? Como nos explicou Dom Basílio, trata-se essencialmente de uma comunidade muito pobre que vive quase totalmente dependente da agricultura. So when there is a good rain, they have good crop for them to survive the whole year and to
they have some cash crop, with that they can buy something for themselves. But if rain fails, it is a very difficult time that our people face, because they are small farmers and poor, so they are not able to manage and so to take care of their families. Many of them migrate to different states like Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, and even to south to earn for their family livelihood. And that is where our situation is. We are helped in many ways by different agencies, and Church in Need is one of the agency which helps us. Esta semana ficou também marcada pelo massacre nos Estados Unidos de quase 3 dezenas de pessoas que se encontravam numa igreja batista numa pequena localidade no Texas. O autor do massacre foi um antigo militar da Força Aérea que foi morto ou cometeu suicídio quando tentava abandonar o local. Outra das notícias que marcou a agenda nos últimos dias, no que diz respeito à Igreja perseguida, à Igreja que sofre, chega-nos da República Centro-Africana, com a Igreja Católica a saudar o reforço do papel da ONU contra os grupos armados que têm espalhado o terror neste país. Ainda há cerca de 2 semanas trouxemos aqui o relato do bispo de Bangassou, em que este prelado nos fez o retrato da situação de caos em que se transformou este país africano. Agora foi a vez do bispo de Bossangoa e vice-presidente da Conferência Episcopal a alertar também a comunidade internacional para o que se está a passar, aplaudindo, Catarina, o trabalho dos capacetes azuis das Nações Unidas como a única força capaz de repor alguma tranquilidade no país. Precisamente, Paulo. De facto, este bispo, o Dom Nestor Desir Nongo, afirmou que os grupos armados estão em todo o lado, estão a matar e a mutilar as pessoas, e ele afirma mesmo que nada se conseguirá se não fizerem o desarmamento total destes grupos. Em declarações ao Catholic News Service, o prelado afirmou que o secretário-geral da ONU, que visitou a República Centro-Africana no final do mês passado, visita que nós acompanhámos aqui no nosso programa, deu garantias de que as Nações Unidas iriam passar a ter um papel mais eficaz no combate aos grupos armados e na defesa das populações civis. E avançou até que vai haver um reforço de meios. Sim, Paulo, de facto, neste momento a ONU tem tem 12.500 soldados na República Centro-Africana, oriundos de diversos países, entre os quais estão 150 portugueses, e estes efetivos internacionais deverão ser reforçados, de facto, ainda durante este mês de novembro, em cerca de 900 soldados. Esta situação de confrontos violentos na República Centro-Africana teve início em 2013 e provocou uma onda imensa de destruição e de morte. Aldeias, vilas e cidades transformaram-se em verdadeiros campos de batalha, com grupos armados a defrontarem-se violentamente. De um lado estão essencialmente os Seleka muçulmanos e do outro lado os anti-Balaka, que são muitas vezes conotados com os cristãos. Mas há também outros bandos armados a lançarem também a confusão, o medo e a violência neste país. Na Índia, como vimos no início do programa, os cristãos queixam-se da perseguição de um Estado que protege cada vez mais os hindus e que olha com crescente desconfiança para os cristãos e outras minorias religiosas. Na República Centro-Africana, vimos mesmo agora, com o país mergulhado numa quase guerra civil, os cristãos pedem a proteção das autoridades internacionais, dos capacetes azuis da ONU. Só eles poderão pôr fim a este caos, a esta mortandade. Mas na Europa, estas questões parecem incomodar muito pouco a opinião pública, parecem não comover quase ninguém. E da Europa chegam-nos outras notícias também preocupantes em relação aos cristãos. Em França, e retomamos agora então a notícia de abertura deste programa, as autoridades exigiram a uma autarquia, na Bretanha, que retirasse uma cruz numa estátua de São João Paulo II, por causa da separação de poderes entre o Estado e a Igreja. Catarina, esta questão já provocou uma forte reação da opinião pública. Sim, de facto, já mais de 70.000 pessoas assinaram uma petição online
que está a decorrer, para impedir esta remoção desta cruz com a estátua que está juntamente com a estátua de São João Paulo II numa praça em Ploermel, na Bretanha. Nesta petição, que foi lançada pelo grupo Citizen Go, afirma-se que os signatários se opõem à remoção da cruz do espaço público e é dirigido um apelo para que as autoridades respeitem as raízes cristãs da Europa. A petição, que conseguiu, portanto, mais de 70 mil assinaturas no espaço de apenas cerca de 4 dias, é dirigida ao Parlamento Europeu, aos deputados do PPE, o Partido Popular Europeu, e ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A decisão de retirar a cruz da estátua foi conhecida há 2 semanas, como aqui, aliás, referimos no programa anterior, e é da responsabilidade do Conselho de Estado francês, que invoca a necessidade de se respeitar a separação estrita entre a Igreja e o Estado. Além da petição que já aqui referimos, Catarina, há outras iniciativas em curso. Sim, estão a ser promovidas outras iniciativas nas redes sociais, como, por exemplo, a campanha que está a decorrer no Twitter, com a mostra de outras cruzes existentes no espaço europeu. Mas, além destas campanhas, que são, digamos assim, uma espécie de uma reação espontânea por parte da população, houve também reações políticas a esta decisão. Sim, de facto já houve, e como já te referimos também aqui a semana passada, de facto a Frente Nacional, portanto o partido da extrema-direita francesa, já veio considerar esta decisão do Tribunal, do Conselho de Estado, como injusta e que se integra numa estratégia de destruição das raízes judaico-cristã aqui na Europa. Por outro lado, também as autoridades polacas, portanto, de onde é o nosso São João Paulo II, também já vieram dizer que podem receber sem qualquer problema esta estátua com a cruz, para que não haja esta destruição deste monumento. Resolvendo assim este diferente, claro. Falámos da França, uma França em que a existência de uma simples cruz numa estátua parece preocupar seriamente as autoridades. Autoridades francesas, tal como, aliás, da esmagadora maioria dos países ocidentais, que durante muito tempo nada fizeram para impedir o massacre de populações inteiras por causa do delito da fé. Foram cristãos, foram yazidis. A verdade é que na Europa escutou-se quase que um pesado silêncio, um silêncio cúmplice perante a tragédia que estava e está a ocorrer em muitas regiões do Médio Oriente. É o caso do Iraque. Ouçamos agora o lamento do padre Steven Azabod. Ele pede-nos ajuda. I am Father Steven Azabod. One day I served this church when this church is very, very beautiful. Now you can see this church is destroyed. The ISIS stole everything. We hope one day we can return to celebrate in this church with the people. We need to help us to making something better for the life to this church, to this town, Batnaya. Thank you very much. Médio Oriente, o regresso às origens, ou o regresso às raízes. O padre Steven acabou de nos lançar um apelo. Ele quer voltar a celebrar na sua igreja com os seus fiéis, mas a igreja Betnaia está em ruínas. É um destroço do belo edifício que enchia de orgulho a comunidade. O padre Steven pede-nos ajuda. Ajudá-lo faz parte da grande campanha que a Fundação AIS está a promover a nível internacional para que os cristãos expulsos das suas aldeias e vilas pelos jihadistas no verão de 2014 e tantas vezes perante o silêncio da comunidade internacional possam regressar às suas casas. Mas para isso acontecer é preciso reconstruir essas casas, ajudar a reconstruir as vidas destes milhares de cristãos. Catarina, faltam 7 semanas para o Natal. Sim, Paulo, de facto, são 7 semanas até ao Natal e já estamos praticamente a meio de novembro, portanto, caminhamos a passos largos para o Natal e tenho a certeza que a melhor prenda que nós poderíamos dar a estes cristãos é, de facto, poderem celebrar o Natal nas suas casas, de regresso às suas comunidades, às suas casas. E se isto não for, de facto, ainda possível já neste Natal, pelo menos estamos a dar um sinal de que vai ser já aqui ao virar da esquina e, portanto, estamos a dar também esta esperança de que este regresso está para muito breve. Nós vamos já precisar melhor como poderemos transformar a nossa generosidade neste Natal numa ajuda inesquecível para que estas famílias, e são milhares de crianças, de mulheres e de homens, que perderam tudo o que tinham, para que estas famílias, hoje em dia, possam voltar a sorrir. Já vamos falar disso, mas antes vamos continuar a escutar a entrevista que os nossos colegas da AIS em França fizeram a Dom Ioana Petromouche, que é o bispo de Mossul, no Iraque, sobre a situação que se vive no seu país e a urgência desta ajuda. É que nem de propósito ele vai falar-nos hoje de qual seria a melhor prenda de Natal
que lhe poderíamos oferecer. Quer adivinhar qual é? Notre exode a commencé surtout de Caracos le 6 août, la fête de la Transfiguration. Et nous comptons bien, c'est la volonté et la grâce de bon Dieu, que notre libération soit complète avant Noël, pour que vraiment nos gens aient cette joie de célébrer la naissance de Jésus, et en étant donné cette possibilité de pouvoir même peut-être aller à Caracos, surtout pour aussi célébrer là-bas le Noël avec au moins une partie de nos diocésains. Et ça sera vraiment une joie pour tout le monde, surtout pour les âmes de nos petits-enfants qui fêtent le Noël, comme d'ailleurs partout, c'est la fête des petits-enfants aussi, des grands, chez nous. Alors si on peut vraiment avoir cette occasion, et ça sera pour nous une grande grâce de bon Dieu qui nous a toujours aimés et qui était toujours présent, et à notre côté, nous, les pauvres innocents, que nous n'avons fait du mal contre personne. Celebrar o Natal em casa. Este é o desejo de Dom Ioana Petromucho, um desejo que é também partilhado por cerca de 120 mil cristãos que foram forçados a fugir das aldeias e das vilas onde viviam durante a ofensiva jihadista no Iraque. Lá mais para a frente, sobre esta questão do ataque que os cristãos sofreram, da fuga a que foram obrigados e do desejo e medo também do regresso a casa, temos uma entrevista em exclusivo com o jornalista da SIC, o Henrique Zimmermann. Deixe-se ficar por aí, desse lado, na nossa companhia. O regresso a casa, o regresso às origens, o regresso às raízes é o ponto central da grande campanha de Natal que a AES está a promover a nível internacional. Catarina, esta campanha é essencial se os cristãos não regressarem a casa, se não marcarem presença nas aldeias onde sempre viveram e onde ainda se fala em tantos lugares a língua de Jesus. Se isso não acontecer, daqui para a frente não haverá mais ninguém para celebrar o Natal nestas regiões do Médio Oriente. Isso é mesmo verdade, Paulo, e de facto aumenta em muito a nossa responsabilidade. De facto, nós estamos a falar concretamente em cerca de 120 mil pessoas, cristãos, que foram obrigados a deixar as suas casas, que foram obrigados a deixar tudo para trás no verão de 2014 pelos jihadistas que ocuparam estas zonas, estas vilas e aldeias, principalmente cristãs. E, de facto, agora que o Estado Islâmico, os grupos radicais estão a ser derrotados e estão a ser expulsos destas zonas, é um imperativo, de facto, nós ajudarmos esta comunidade a regressar às suas casas. E isto, nós não podemos falhar nesta missão, porque se nós falharmos nesta missão, estamos também a dizer que o cristianismo, de facto, irá desaparecer desta zona do globo, do Iraque, destas terras bíblicas. São 120 mil cristãos. Não podemos trazer aqui, obviamente, o testemunho de todos, mas podemos e queremos trazer até vós o testemunho de alguns deles. É o caso de Azar Naisan Sagat. أنا أزهار نيسان خضر من قرقوش حمدانية. كنت أسكن في قرقوش. في 6/8 نزحنا من قرقوش، بمعنى أصح خرجنا من قرقوش مرغمين بسبب دخول داعش إلى منطقتنا. ذهبنا إلى أربيل وإحنا حاليا صار لنا 3 سنين نسكن أربيل. فقدنا الأمل إنه نرجع لمناطقنا. بس أكيد بالصبر والانتظار قدرنا أن نرجع لمدينتنا بجهود الكنيسة وجهود المنظمات اللي ساعدتنا، ومنها منظمة اللي دعمتنا في إعمار بيتنا، منظمة عون الكنيسة المتألمة. رجعت لنا الأمل إنه إحنا ممكن نرجع لمناطقنا وكنائسنا ونمارس حياتنا الطبيعية. أشكر باسمي وباسم كل العوائل اللي ساعدتها هذه المنظمة حتى نقدر نرجع لمناطقنا ونرجع لبيوتنا ونعمرها من جديد ونبني كنيستنا ونبني هذه المدينة. Azar Naisan espera ter este ano um Natal diferente, com menos lágrimas, com mais esperança, se possível, em casa. A ajuda que lhe dermos fará a diferença entre essas lágrimas e esses sorrisos. E essa ajuda poderá vir também de Portugal. Exatamente, de Portugal e dos outros 23 secretariados onde a AES está a promover esta grande campanha de solidariedade. E como já dissemos aqui, estamos a falar de cerca de 120 mil pessoas, pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas, a deixar tudo para trás no verão de 2014 e que agora querem regressar. Mas para que este regresso possa acontecer, é preciso criar as condições básicas, essenciais, para que estas 120 mil pessoas possam regressar às suas casas.
E isto, o que estamos a falar, é o mínimo de que estamos a falar. Portanto, é recuperar casas e temos que ter em conta que a maioria das casas foram destruídas ou estão muito danificadas e, portanto, é preciso ajudar nesta recuperação destas casas e é também necessário dar condições de segurança para que estas pessoas possam voltar. E, de facto, a Fundação AIS é das poucas instituições que está no terreno, que está a ajudar estas famílias a poderem regressar e, por isso, temos este projeto muito concreto neste Natal, um projeto muito ambicioso e que chama-se Iraque, o regresso às origens ou às raízes. Portanto, e esta campanha já é comparada ao Plano Marshall, o plano que foi posto em marcha na Europa após a Segunda Guerra Mundial para a recuperação da Europa. Muito bem, tenho a certeza de que os nossos amigos que nos estão a acompanhar lá em casa, os nossos telespectadores, gostariam de saber um pouco mais sobre esta campanha de Natal. Vamos já saber como é que é possível ajudar estes cristãos de uma forma concreta neste Natal. Mas antes quero deixar aqui uma nota de agenda para uma pequena exposição itinerante com objetos litúrgicos profanados, provenientes do Iraque, que a Fundação AIS está a levar a todos os secretariados internacionais e que, por estes dias, está em Portugal. Cada um destes objetos litúrgicos danificados é, no fundo, testemunho dessa barbaridade, da violência que se abateu sobre a comunidade cristã. Esta exposição vai estar patente, tomem nota, em Lisboa, dia 17 de novembro, na paróquia de São Tomás de Aquino. Vai depois, no dia seguinte, sábado, 18, para Viseu, para a Sala de Congressos da Expo Center, onde irá decorrer o 4º Encontro Nacional de Leigos. E depois, no domingo, dia 19, irá estar também no Seminário de Almada. Mais informações sobre esta exposição, peço-vos que consultem o nosso site www.fundação-ais.pt. Muito bem, depois desta nota de agenda, vamos então voltar à nossa campanha de Natal. Catarina, como é que é possível ajudar estes cristãos a terem um Natal com mais sorrisos e com menos lágrimas? Bom, Paulo, de muitas formas, mas antes de dar exemplos de como é que é possível ajudar concretamente estes cristãos e a transformar este Natal de 2017 para esta comunidade cristã, uma das mais perseguidas de todo o mundo, importa dizer que há muito para fazer no Iraque. De facto, há casas, há igrejas, há escolas, há centros comunitários por reconstruir. Há pessoas que precisam de ajuda médica, ajuda psicológica, há famílias, há pais, há mães em desespero, há de facto muito para fazer. E podíamos estar aqui todo o programa a dizer tudo o que é de facto necessário fazer. E certamente não teríamos tempo para dizer tudo. Muito bem, então vamos, já que não temos tempo para isso tudo, vamos a exemplos concretos. Como é que é possível ajudar? Muito bem, Paulo. Então vamos aqui tentar brevemente dizer como ajudar, concretamente. Portanto, nós temos, como já dissemos aqui ao longo do programa, são cerca de 120 mil pessoas que precisam da nossa ajuda e todas estas pessoas dependem de nós, da Fundação AIS, para tudo. Por exemplo, para se alimentarem, essencial. E, portanto, com a ajuda da Igreja que Sofre, está a distribuir diariamente cabazes alimentares para estas famílias e uma ajuda concreta é, por exemplo, com 30 euros. Com 30 euros é possível ajudar uma família a adquirir ter este cabaz de Natal, este cabaz de alimentar, não de Natal, que é um cabaz que damos diariamente, um cabaz para que possa alimentar a família durante um mês. Ok, temos já aqui um caso, 30 euros, um cabaz de alimentos. Exatamente. Por família, um mês. Por família, um mês. Muito bem. Depois, outro exemplo muito concreto, e vamos, como falámos já aqui da recuperação das casas, vamos dar aqui o exemplo de 90 euros é possível adquirir 2 latas de tinta, duas latas grandes de tinta, que vão fazer com que todas as profanações que foram feitas, todas as escritas que foram feitas, todos os dizeres, todas as profanações, todos os ataques verbais que foram escritos nas casas dos cristãos, possam ser definitivamente apagados. Portanto, outro exemplo concreto, 90 euros, 2 latas de tinta. Muito bem, já temos 30 euros, um cabaz de alimentos, uma família, um mês, Exato. 90 euros, 2 grandes latas de tinta para acabar de vez com todas as expressões, digamos, Exato. contra os cristãos. Exato. Nas casas que foram escritas, não é? Exatamente. Depois também é possível, por exemplo, ajudar a comprar portas, janelas, portanto, também, e isto nós estamos a falar dos exemplos mais acessíveis, porque de facto é um projeto muito ambicioso e que é preciso muito ajuda. Mas eu acho que o que interessa neste momento, para resumir, é que de facto todos nós podemos ajudar, todos nós podemos dar um pouco do nosso orçamento disponível e dar um pouco para estas famílias e isto, nós temos que pensar que se não ajudarmos agora de facto esta comunidade cristã a voltar às suas raízes, podemos estar a assistir neste momento ao fim da presença da comunidade cristã no Iraque. Esta grande campanha que a Fundação AIS está a promover em Portugal e em todo o mundo, aliás, que já foi comparada, como aqui já se disse, ao Plano Marshall, é uma iniciativa urgente e necessária. Melhor, é mesmo imprescindível. Agora vamos ver um pequeno vídeo
que nos ajuda a compreender melhor a dimensão da destruição provocada pelos jihadistas na planície de Nínive e a importância, portanto, desta iniciativa lançada pela AIS para a reconstrução das casas e das igrejas dos cristãos, para que os cristãos, esta comunidade, possa regressar a casa. Agora vamos ver, neste pequeno vídeo, é uma visita à aldeia de Karamlesh, depois da ocupação. É um relato, no fundo, é um relato de desolação, de ruas vazias, de pessoas vazias, de pessoas, mas cheias de ruínas, como nos vai contar mesmo agora o padre Tabet Youssef. When we leave the village, 2014, it is a miracle. In 2 hours, all the families went out before ISIS coming. They thought to destroy the church or the Christianity when they destroyed the crosses and the Christian symbols. Maybe here in the earth, in this place, in this time, but the victory will be for the Christ and the cross. This is our faith. ISIS burned the secrecy and the confessional room was filled with the wood and wanted to burn all the church, but they didn't succeed because the fire was stopped. When we start to repair something here in church to put this glass for the protection, the people were very, very happy, encouraged to this work. Also waiting and hoping this work extended from church to the houses. We have 3 categories of houses: broken houses, burned houses, and destroyed houses completely. We need here in Karamlesh $40 until $50 million for the infrastructure, for the schools and the houses and churches. With this limited security, we want to start. But the money is a big problem for the people because the families spend all the funds, money they have for the rented houses, for their life in the Kurdistan and other places. So they have to be supported to rebuild. This is our earth, our houses. We cannot continue as displaced and refugees people for always. We have to return back in our village because our identity here in this village and other towns of Nineveh land. Foi o padre Youssef a caminhar entre as ruínas da igreja e da aldeia de Karamlesh. Há pouco escutámos também o testemunho de Ashar Naisan. Antes dele, o bispo de Mossul contou-nos também como gostaria de celebrar o Natal em casa. Agora vamos conhecer mais um cristão que viveu na pele os ataques jihadistas. Não é um cristão qualquer, é o padre Salar. Também ele teve de fugir. Ele vivia na aldeia de Batnaia quando os jihadistas atacaram a região em 2014. Os terroristas destruíram quase tudo, nem a igreja escapou. A população teve de fugir. Há semanas, o padre Salar foi o primeiro a reentrar nas ruínas da igreja de São Kyriakos, depois da libertação da vila. Ao fim de 10 minutos ele teve de sair, não aguentou ver tanta destruição. Esta é a história da semana que vamos escutar já de seguida com a ajuda da Pilar Rocha. Batnaia é uma vila pequena, situada perto de Mossul, no Iraque. Em agosto de 2014, viviam por lá cerca de 800 famílias. Hoje é um povoado deserto. As ruas, as casas, os destroços e as ruínas são o testemunho silencioso do violento furacão que passou por ali. Um furacão chamado Estado Islâmico. O padre Salar Kajo, de 35 anos, foi das primeiras pessoas a regressar a Batnaia desde que os jihadistas foram expulsos da região, já este ano.
A sua preocupação principal era saber como estaria a igreja de São Kyriakos, a igreja paroquial caldeia de Batnaia. No caminho, começou a preparar-se para o pior. E quando entrou no templo, ficou chocado. Fui o primeiro a entrar. Não havia cruz. Por todo o lado havia, sim, sinais da presença dos terroristas, da profanação da igreja. A bandeira do Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, ainda estava hasteada. Recordou numa entrevista à Fundação AIS. Retirei a bandeira e levantei a cruz. O padre Salar Kaju ficou estupefacto com a dimensão da destruição, com a falta de respeito dos terroristas por aquele lugar sagrado. Escreveram frases do Corão nas paredes e praticaram tiro ao alvo no santuário. Nada escapou à fúria da maldade, ao ódio sem limites. É muito doloroso. Fiquei na igreja 10 minutos, não mais. Depois saí porque não reconhecia a minha igreja. O regresso a casa para as populações de Batnaia é ainda uma incógnita. Todos querem voltar, mas todos têm medo do que vão enfrentar. O padre Salar tem consciência de que os próximos tempos vão ser duros, muito duros, e só com a ajuda constante da comunidade internacional, só com a ajuda concreta de instituições como a Fundação AIS, será possível a estas pessoas reconstruírem as suas casas, refazerem as suas vidas. O padre Salar Kaju guarda na sua memória tudo o que tem vivido desde esse fatídico mês de agosto de 2014, quando a fúria jihadista atravessou a região como se fosse um tsunami gigantesco. Tal como todos os habitantes de Batnaia, também ele teve de partir apressadamente, levando consigo apenas a roupa que trazia vestida. O padre Salar conhece como poucos a realidade iraquiana. Sabe que os tempos são delicados e que o futuro é uma incógnita. Os cristãos não têm escolha, diz. Se quisermos libertar o Iraque, o Ocidente e o Oriente do Daesh, dos terroristas, temos de trabalhar as mentalidades. Os verdadeiros cristãos têm de acreditar em si próprios para se tornarem luz e sal. Agora, acrescenta, a nossa missão é mais clara. Temos de ser luz e sal. Os 10 minutos em que esteve na igreja de São Kyriakos foram suficientes para o padre Salar compreender bem a dimensão da destruição do templo, a dimensão da violência que se precipitou sobre aquela região aprisionada durante 3 anos pelos jihadistas. Agora é tempo de refazer, de reconstruir casas e vidas. O padre Salar pede, encarecidamente para isso, a ajuda da Fundação AIS. Os cristãos iraquianos não podem ser abandonados outra vez. O regresso a casa é uma prioridade para as famílias cristãs. É preciso dar-lhes a mão. O padre Salar mostra-se otimista apesar de tudo. Esta situação faz-nos rezar mais, aproxima-nos de Deus para lhe pedirmos a força e a graça de ficar com as pessoas. Os próximos tempos, os próximos anos vão ser duros. Vão colocar a comunidade cristã iraquiana à prova. Mas vão colocar também à prova a solidariedade dos cristãos em todo o mundo, incluindo os portugueses, incluindo cada um de nós. Depois da Índia, República Centro-Africana, França e Iraque, vamos agora até Cuba. Vamos ao encontro ainda do padre Rolando Montes de Oca, o sacerdote que entrevistámos em Fátima em setembro, durante a peregrinação internacional da Fundação AIS, e que nos falou então da importância do trabalho desenvolvido no seu país graças à ajuda prestada pela Fundação AIS. Hoje o padre Rolando vai contar-nos uma história, ele vai explicar-nos qual é a Bíblia de que gosta mais. Qual será? Vamos ver a resposta do padre Rolando. La iglesia de mi infancia es una iglesia que tiene muchas dificultades, que sufrió mucho, que tenía muchas limitaciones, pero era una iglesia muy entregada y muy alegre. Éramos un grupo muy pequeño de niños en la comunidad, pero que teníamos una catequista, como repito, muy entregada, muy fuerte, muy animada, muy alegre, que sufría por su fe, pero que la conservaba sobre todas las cosas. Nos hacía dibujos para que tuviéramos, nos enseñaba la fe con mucha dedicación, pero todos teníamos en el corazón la nostalgia de que no teníamos ningún libro que nos hablara de Dios. Y un día, no se me olvidará nunca, llegó el párroco feliz y me regaló mi Biblia favorita, la Biblia del niño,
Con esta Biblia conocí a Dios, conocí la historia de la salvación. Con esta Biblia me enamoré de Dios. Y ese Dios del cual me enamoré me llamó a ser su sacerdote. Y con esta Biblia me fui al seminario. Tuve que buscar otras más grandes, más profundas, más explicadas, pero esta siempre será mi Biblia favorita. La Biblia con la que conocí a Jesucristo y con la que me enamoré de Dios. Foi o Padre Rolando que nos contou nesta história simpática e comovente como a Bíblia das Crianças, que a Fundação AIS edita desde 1979 e que já conheceu edições em 127 línguas, num total de mais de 50 milhões de exemplares, como esta Bíblia marcou a sua vida para sempre. Hoje ele é um padre comprometido com a Igreja cubana, apesar de todas as dificuldades que se vivem no seu país. E por falar num país onde os cristãos vivem em dificuldades, vamos agora centrar a nossa atenção no Níger. Tal como o Padre Rolando, também a irmã Catherine Kingo esteve em Fátima e participou na peregrinação internacional da Fundação AIS. E tal também como o Padre Rolando, também a irmã nos concedeu uma entrevista em exclusivo. O Níger é um país africano que faz fronteira com a Nigéria, uma fronteira com centenas e centenas de quilómetros, e é por aí, pela fronteira porosa, que os islamitas do Boko Haram, um grupo terrorista que jurou fidelidade ao Daesh, ao autoproclamado Estado Islâmico, estes terroristas têm espalhado o terror, fazendo reféns, matando centenas de pessoas, pilhando casas, destruindo aldeias inteiras. Os cristãos são um dos alvos do Boko Haram. Será que a irmã Catherine tem medo? Vamos ver a sua resposta. Le Niger, c'est un pays d'Afrique menacé par le Boko Haram. Oui. Qu'est-ce que vous nous pouvez parler de cette menace? Cette menace est toujours d'actualité, elle est réelle. Elle est présente. Elle est présente dans le pays et également dans notre région, à Maradi. Mais nous restons quand même vigilantes dans nos activités, dans nos déplacements. Mais ce qui est important à savoir, nous avons le soutien, un grand soutien du sultan, des imams, à cause de nos activités sociales. Ce qui fait que nous ne sommes pas toujours inquiètes, même si aujourd'hui, nous avons encore 2 policiers qui sont avec nous 24 heures sur 24. Dans votre maison? Dans notre maison, pour assurer notre sécurité. Et cela nous rassure, ce qui fait que nous pouvons travailler librement. Quand on parle de la menace de Boko Haram, on parle de quoi? Lorsqu'on parle de cette menace, nous parlons bien sûr des agressivités, Terrorisme. le terrorisme, les enlèvements et ce qu'on ne doit pas oublier, les agressions verbales. Nos jeunes, par exemple, quand elles vont à l'école, quand elles sortent, elles sont agressées par des jeunes. Quand elles mettent leur croix, elles sont interpellées par des jeunes et parfois par des insultes qui les injurent. Les adultes, je peux dire, sont agressifs à leur égard. Et même si nos jeunes ne réagissent pas, nos filles ne sont pas défendues par les adultes qui entendent ces agressions. Alors nous leur conseillons toujours de ne pas réagir, de ne rien dire lorsqu'elles sont agressées verbalement. Type d'agression, ce n'est pas de Boko Haram, ce n'est pas de terrorisme, c'est C'est des intégristes. Ah. C'est des intégristes et peut-être également des adeptes de Boko Haram que nous ignorons. Parce qu'il faut le dire quand même, la police, la sécurité est très vigilante. Et la population également, on sent une solidarité entre les jeunes, entre les adultes. Ils sont très vigilants. Oui. Être chrétienne au Niger aujourd'hui, c'est difficile? Je peux dire que c'est un peu difficile. Il faut vraiment avoir la foi pour maintenir, je dirais, sa relation avec Jésus-Christ. Avoir la foi, également ne pas être gêné de manifester sa foi devant les musulmans.
Et je voudrais souligner un point important que j'ai eu l'initiative de réaliser le 15 août dans notre communauté à Maradi. J'ai invité des femmes, quelques imams, et nous avons parlé de la Vierge Marie dans les évangiles et dans le Coran. Et cela s'est très bien passé. Et j'ai saisi cette occasion pour parler aux musulmans que Jésus-Christ, fils de Marie, mais également fils de Dieu. Et cela s'est très bien passé. La sœur Catherine Kingo n'avait pas de peur? Non, 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 je n'ai jamais eu peur. Agora vamos até à Síria, vamos ao encontro, mais uma vez, da irmã Miri. Esta jovem portuguesa que vive em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, vai continuar a contar-nos como foram os dias no final do mês de agosto, em que as forças sírias, apoiadas pelo exército libanês e as milícias do Hezbollah, expulsaram os jihadistas da região. Na semana passada, se bem se recordam, as irmãs sobressaltaram-se com os tiros que escutaram nas montanhas. Não eram combates, mas já eram festejos. Os terroristas tinham-se rendido, mas as irmãs não sabiam. Na manhã seguinte, as irmãs procuraram notícias do que estava a acontecer na internet. No dia seguinte, nós aqui na comunidade estávamos curiosos de saber o que é que se tinha passado, então pusemos um computador para ver um bocadinho imagens do que se tinha passado na montanha. Então via-se que imagens depois tanto, sobretudo do Hezbollah, que tinha sido muito ativo nessa libertação. Depois foi uma ação conjunta entre o Hezbollah, o exército sírio e o exército libanês, e via-se eles a entrar nas grutas que tinham sido habitadas pelos terroristas, e que havia muita droga, que eles tinham sido vencidos sobretudo por causa do cerco, já não tinham alimentos, já não tinham como se aquecer, já não tinha nem como alimentar os geradores, visto que mais cedo o exército libanês tinha conseguido cortar a passagem entre a montanha e os acampamentos dos refugiados. E então via-se bem a precariedade em que eles tinham vivido. E soubemos depois que tinha sido estava um acordo, tinha havido um acordo que constava da transferência dos jihadistas, dos terroristas que ainda estavam na montanha, para Deir ez-Zor em autocarros, em troca de que eles revelam onde é que estavam os soldados do exército libanês que tinham sido raptados. E depois, mais tarde, eles encontraram-nos mortos, enterrados, já junto à fronteira entre o Líbano e a Síria. E foi no dia seguinte, na segunda-feira, 28, que eles foram trasladados, que eles foram, ou melhor, transferidos da fronteira entre o Líbano e a Síria, aqui nas montanhas de Kalamoun, para a região de Deir ez-Zor, que ainda está sob o poder de ISIS. Muitos dos membros da equipa do mosteiro, que age aqui ajudando a população na região das montanhas de Kalamoun, como fazendo parte do Crescente Vermelho, estiveram ativos e fizeram parte da delegação da transferência, da mediação, da transferência dos terroristas para Deir ez-Zor. Henrique Zimmermann é um jornalista português que vive em Israel e é um profundo conhecedor do complexo puzzle do mundo árabe e das principais questões que têm transformado o Médio Oriente, e não só, num autêntico barril de pólvora. Ainda recentemente emitimos aqui uma reportagem sua com um padre português em Alepo. Pois bem, Henrique Zimmermann continua profundamente empenhado em dar a conhecer a situação, tantas vezes trágica, das comunidades cristãs existentes no mundo árabe, e está a preparar mesmo um grande documentário para a televisão. E isso foi o pretexto para uma entrevista via Skype, em que se falou desse trabalho, mas também
do encontro recente em Roma, em que o jornalista português se encontrou com o Papa Francisco. Foi uma reunião em que, como vamos escutar já de seguida, um grupo de personalidades, entre as quais, claro, o próprio Zimmermann, está a ajudar o Santo Padre a criar uma organização que tenha impacto mundial no diálogo interreligioso e cuja atividade se reflita também no campo humanitário, em áreas educativas e no plano mediático. Uma organização que irá chamar-se, muito provavelmente, Conselho da Oliveira, e em que Portugal poderá vir a desempenhar um papel importante. Sinal disso, a presença nessa reunião também de Francisco Pinto Balsemão. Uma entrevista com Zimmermann em que se falou também do receio por parte do Papa Francisco de que o êxodo dos cristãos no Médio Oriente venha a ser uma cruel realidade. É parte disso realmente, Paulo. A ideia do Papa Francisco é criar uma organização que, no fundo, tenha um impacto, eu diria quase global, num mundo interreligiosa, ou seja, que vamos dirigir-nos não só a católicos e a cristãos, senão também a muçulmanos e a judeus, e que a ideia seria realmente fazer projetos com uma, diria eu, um alcance internacional, mundial, no campo humanitário, no campo educativo e no campo mediático. Essa é a ideia, e eu acho que este Conselho da Oliveira, se é criado, e provavelmente vai sê-lo, será criado no marco da organização da Fundação Escolas Ocorrentes, que o Papa criou antes de ser Papa na Argentina, e que, de alguma maneira, relaciona 400 mil escolas de todo o mundo. O Dr. Francisco Pinto Balsemão, como delegado de Portugal, no fundo, eu acho que Portugal pode vir a ter aqui um papel importante, mas vamos esperar primeiro que haja uma declaração oficial, mas o que lhe posso adiantar neste momento é que a ideia é que, tanto com a minha presença como com a presença do Dr. Balsemão, Portugal esteja totalmente representado aqui, obviamente. Realmente, historicamente, os cristãos são uma comunidade que nos últimos 2000 anos teve uma presença enorme no Médio Oriente, uma presença extremamente importante. Há cidades como, por exemplo, Belém, na Autoridade Palestiniana, que tinham uma maioria absoluta de cristãos, até há uns anos. Mas realmente nos últimos 150 anos começou um processo de imigração das comunidades cristãs para diferentes zonas do mundo, sobretudo para a América Latina e também para os Estados Unidos. Mas o que aconteceu nos últimos 6 anos, desde o princípio das revoluções no mundo árabe e sobretudo com a criação do grupo Daesh, o Estado Islâmico, o número de cristãos que são expulsos, são deportados ou abandonam a região está a crescer de uma maneira realmente muito, muito significativa, e o grande temor, tanto do Papa como de parte dos líderes cristãos desta região, é que as igrejas que há em todo o Médio Oriente se transformem em museus vazios de fiéis. O que nós mostramos neste filme é realmente este problema, desde Marrocos até o Iraque e a Síria, passando pelos principais países, pela Líbia, pelo Egito, pela Jordânia, por Israel, pela Autoridade Palestiniana, Gaza, dentro de Gaza também, mostrando histórias de pessoas, as suas dificuldades, o que está a acontecer e como esta onda de radicalismo que está a varrer o Médio Oriente nos últimos 6 anos e meio, quase 7 anos, começou com a chamada Primavera Árabe. Exatamente. Tudo isto está a levar a uma série de transformações que, no fundo, fizeram que o Papa dissesse uma frase tremenda numa entrevista que me deu há um tempo, dizendo que hoje em dia há mais mártires no Médio Oriente do que havia mártires cristãos, do que havia no século I, nos princípios do cristianismo. Concretamente, em Israel, por exemplo, há uma comunidade de cerca de 150 mil cristãos. Eu sei que o número deles é relativamente estável neste momento e até de alguma maneira está a crescer. A mesma coisa está a acontecer em certas zonas, por exemplo, no Egito, continua a haver uma comunidade muito grande cristã, de muitos milhões de pessoas. Há uma discussão grande, quantos são? Ninguém sabe bem, entre 9 e 15 milhões de pessoas, mas realmente o perigo é que há terrorismo contra eles. Exatamente, e o governo está a tentar evitá-lo. Há atentados terroristas contra eles. Eu acho que desaparecer totalmente do Médio Oriente é preciso que realmente aconteça uma grande catástrofe ainda para que isso pudesse acontecer. Mas eu penso que há um perigo de que parte destes cristãos
procurem a primeira oportunidade que têm para abandonar a região. E isso eu acho que é preciso tentar evitar, porque são parte da riqueza do Médio Oriente. Exato. E são parte não só dos problemas que se vivem hoje em dia, senão das soluções que possam haver num futuro para os diferentes países do Médio Oriente. Eu penso que há zonas desta região, como é, por exemplo, a Síria ou o Iraque, onde havia números muito importantes de cristãos. Eu penso que na Síria provavelmente podia haver 1,5 milhão, hoje em dia deve haver menos de 500 mil. Ninguém sabe bem quantos ficaram, mas muitos deles já não estão neste momento na Alemanha, ou estão noutros lugares da região, ou estão em campos de refugiados do Médio Oriente. Eu estive em vários campos de refugiados, onde há milhares e milhares de cristãos. E quando falas com eles e lhes perguntas o que é que vocês querem, agora que estão a reconquistar as cidades de onde vocês viviam, vocês vão voltar a essas cidades? Alguns dizem que sim, outros dizem que não querem voltar porque as suas casas estão destruídas e que o que eles querem é ir para a Austrália, que é o mais longe possível que eles conhecem desta realidade, porque passaram realmente tremendos traumatismos durante os últimos anos, sobretudo provocados pelos grupos jihadistas Al-Qaeda e o Daesh, o Estado Islâmico. Foi Henrique Zimmermann na primeira parte da entrevista que concedeu em exclusivo aqui ao nosso programa, em que nos deu a conhecer a preocupação do Santo Padre de que as igrejas cristãs no Médio Oriente venham a transformar-se em meros museus por causa do crescente êxodo da comunidade cristã nesta região. Estamos a falar do Papa Francisco e praticamente todos os dias o Santo Padre publica na internet um tweet em que nos ajuda, aliás, a conhecer melhor o seu pensamento sobre a vida da Igreja e sobre os grandes problemas da humanidade. E esta semana, quais é que foram as mensagens que o Papa nos enviou? Vamos ver já de seguida os tweets do Papa Francisco. Foram os tweets do Papa Francisco, pretexto ideal, como sempre, para fazermos uma ligação agora até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de O Meu Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá! Acabámos de enviar para a gráfica a nova edição da revista O Meu Papa, a edição de novembro, que estará nas bancas já no dia 15. Hoje posso revelar-vos então mais alguns dos conteúdos que lá poderão encontrar. Teríamos a reportagem de um dia muito especial para o Papa Francisco, um dia de fortes emoções, o dia da celebração dos fiéis defuntos. Nesse dia, o Papa decidiu ir visitar um cemitério americano que fica a cerca de 70 km de Roma e onde estão sepultados centenas de soldados mortos na guerra. Foi realmente um dia de emoções fortes para o Papa. Nesta edição temos também um artigo sobre um projeto nacional muito especial. É um projeto que se chama A Esperança de Ana e que acompanha casais que estão a viver a dor da perda de um filho durante a gravidez ou nos primeiros dias de vida. Eles têm feito um trabalho maravilhoso que vale a pena ser divulgado. E para aqueles que não se cansam de saber mais e mais pormenores sobre o Papa Francisco, temos mais um artigo muito curioso, neste caso sobre aquela que é a bebida preferida do Santo Padre e que é o mate. Não percam, nas bancas no dia 15 de novembro, a nova edição do Meu Papa. Até para a semana. Obrigado, Clara, e até para a semana. Foi a diretora de O Meu Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição da sua revista. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, no vídeo do mês em que Francisco nos convida a rezar pelos cristãos da Ásia, um continente onde, como nos recorda,
a Igreja é uma minoria. Mas antes disso, chamo ainda a sua atenção para algumas notas de agenda. Já aqui falámos da exposição As Marcas do Calvário, com objetos litúrgicos danificados pelos jihadistas no Iraque. Catarina, vamos recordar essa informação? Claro que sim, Paulo. Então, a exposição vai estar patente ao público no próximo dia 17 de novembro, em Lisboa, na Paróquia de São Tomás de Aquino. Depois, no dia seguinte, sábado, dia 18, vai estar em Viseu, na Sala de Congressos da Expo Center, portanto, no quarto Encontro Nacional de Leigos. E depois, no domingo, dia 19, irá estar no Seminário de Almada. Outra nota de agenda, e porque esta exposição de que estamos a falar vai acompanhar outras iniciativas da AIS, vamos focar também a nossa atenção novamente no dia 17, por causa de mais uma jornada de oração centrada precisamente nos cristãos perseguidos no Iraque. Sim, de facto, vamos estar no dia 17 de novembro, na Paróquia de São Tomás de Aquino, em Lisboa, ali próximo das Laranjeiras, e além desta exposição dos objetos litúrgicos danificados, que já falámos aqui, vamos ter então pelas 19 horas missa, seguido depois pelas 19h30 a oração do terço, em que cada mistério irá refletir, irá meditar sobre esta perseguição aos cristãos no Iraque. Mas há mais, até porque estes vão ser dias de facto muito preenchidos. No dia 19 vai ser o lançamento de mais um livro do padre Marco Luís, mais um livro que tem a chancela da Fundação AIS. É verdade, Paulo, de facto, então no dia 19 de novembro, no domingo, pelas 15h30, será o lançamento então do novo livro do padre Marco Luís, A Caminho do Céu, que terá a apresentação da escritora e também amiga da AIS, a escritora Maria Teresa Maia Gonzalez, e com a particularidade que as receitas deste livro irão reverter para a formação de seminaristas no Iraque. Muito bem. Obrigado, Catarina, para todas estas iniciativas e outras, claro, que estão também em curso. Pode e deve saber mais informações em www.fundação-ais.pt. Agora sim, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vamos então, e sem demoras, ver a mais recente mensagem do Papa Francisco no vídeo do mês. Uma mensagem que ganha particular interesse agora, quando o Santo Padre se prepara para visitar já no final deste mês de novembro o Bangladesh e a Birmania. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.